Oi, meu nome é Amanda, eu sou estudante de enfermagem e o nosso trabalho vai falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis. O artigo leva o nome de Prevalência do HIV, sífilis, hepatite B e C em uma maternidade de Salvador. Foi publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul na Revista Brasileira Materno-Infantil em 2021 e nós o retiramos da plataforma Cielo. Ele foi a nossa escolha porque, além de ser um artigo atual, também aborda as 3 infecções sexualmente transmissíveis que nós escolhemos falar sobre em nosso trabalho, e os autores vão apontar possíveis causas sociais para os números de gestantes com essa IST em Salvador, desfocando um pouco do óbvio que seriam as causas biológicas. Bom, o objetivo do artigo é calcular a prevalência por 1.000 nascidos vivos com alguma dessas 4 infecções em gestantes de uma maternidade pública chamada Quimério de Oliveira, em Salvador. É um estudo descritivo, transversal, retrospectivo, que utiliza dados coletados de fichas de notificação de agravos e prontuários de todas as gestantes que passaram por essa maternidade com alguma IST entre 2014 e 2017, totalizando 520 gestantes. Porém, os autores trabalham em cima de 275 casos, que foram o número de gestantes que tiveram seus dados socioeconômicos e sociodemográficos coletados. Bom, como resultado, mostrou que a cada 1.000 nascidos vivos, em média, 3 eram positivos para hepatite B, 6 para o HIV e 32 para a sífilis. Dessas gestantes, 275 gestantes, mais da metade eram pardas, solteiras, o que indica que provavelmente tinham mais de um par sexual, aumentando as chances de contrair alguma IST, e em 92% os casos de gravidez não foram planejados, o que indica e mostra que não houve nenhum teste rápido realizado antes da mulher engravidar, e muito menos durante a gestação, que pudesse detectar alguma IST. Bom, o artigo também mostra que em 2017, só na região Nordeste, em média 50.000 gestantes foram detectadas com IST. Os autores mostram como possíveis causas, principalmente, a relação sexual desprotegida, a distribuição insuficiente e desigual de penicilina pelo Brasil. Então, alguns locais estariam recebendo mais penicilina e outros ainda estariam recebendo menos do que necessitam. Isso pode acontecer pelas falhas nas notificações nas fichas de agravos. Desinformação a respeito dos sintomas e da transmissão dessas ISTs, pouco investimento em políticas públicas, acompanhamento inadequado destas gestantes, todo o estigma relacionado à sífilis, vulnerabilidade social, o que dificulta essas gestantes a aderirem a algum tratamento e compreender a importância delas se manterem assíduas no tratamento e nas consultas periódicas. E também a baixa renda, o que dificulta, segundo os autores, a locomoção dessas gestantes até os centros especializados. Muitas moram em bairros que não possuem transporte público ou não possuem algum centro de referência, como uma unidade básica de saúde, por exemplo, e precisam se locomover para outras cidades vizinhas, o que acaba desmotivando essas gestantes a irem atrás de algum acompanhamento, de algum tratamento. Bom, aqui estão algumas infecções sexualmente transmissíveis e nós vamos nos aprofundar no HIV, sífilis e hepatite B, como eu já havia falado previamente. Esse slide mostra o vírus ou a bactéria que causam alguma dessas ISTs. O primeiro vírus é o do HIV. Ele é um vírus que tem uma bicamada lipídica que se forma a partir da membrana celular da célula hospedeira. O segundo é a bactéria que causa a sífilis, é uma bactéria espiroqueta. E o terceiro é o vírus da hepatite B. É um vírus que tem várias proteínas no seu exterior, o que facilita com que ele se ligue e atinja as suas células alfa. Nós vamos começar pela hepatite B. É uma doença infecciosa que agride o fígado e também uma infecção sexualmente transmissível, causada pelo vírus HBV, e tem 3 formas principais de transmissão: contato com sangue infectado, relação sexual desprotegida com algum parceiro já infectado e de mãe para o filho. Nesse caso, nós temos 2 vias: transplacentária, que é a mais rara, onde o feto já seria contaminado pela infecção na placenta, ainda na barriga da mãe, ou vertical, que é pelo contato desse recém-nascido com o sangue materno, ou com o líquido amniótico, ou através do aleitamento materno. Meu nome é Débora, faço parte do terceiro semestre de enfermagem e vou dar continuidade a um tópico de hepatite B relacionado à prevenção. O principal meio de prevenir a doença é através da vacinação, que é disponibilizada pelo SUS, também durante o ato sexual, o uso dos preservativos e o não compartilhamento de objetos pessoais. Em relação às mulheres gestantes ou que querem engravidar, estas devem averiguar se estão contaminadas ou não com o vírus da hepatite B. Caso estejam, iniciar imediatamente o tratamento disponibilizado pelo SUS. Caso não estejam, serem vacinadas contra o vírus. Importante ressaltar também que nem gestantes nem lactantes possuem contraindicações de serem vacinados pela hepatite B. Para pacientes que foram diagnosticados pelo vírus, o SUS disponibiliza antivirais, que vai ser disponibilizado de acordo com o protocolo clínico de cada paciente. É importante deixar claro que o tratamento disponibilizado pelo SUS atualmente não cura a infecção pelo vírus da hepatite B, mas retarda uma possível progressão da cirrose e também diminui a incidência de um possível câncer de fígado no futuro. Bom dia, meu nome é Sara, eu sou acadêmica do curso de enfermagem e agora eu vou falar sobre outra doença sexualmente transmissível, que é a sífilis. Ela é uma doença curável e é transmitida através de relações sexuais desprotegidas, transfusões de sangue, de mãe para filho em qualquer fase da gestação ou no momento do parto, e ela é causada pela bactéria Treponema pallidum. E o tratamento dela é através da administração de penicilina besantina, e o início do tratamento é até 30 dias antes do parto para as gestantes. E a prevenção é o uso correto e regular do preservativo feminino ou masculino, e testagem e acompanhamento das gestantes e parcerias sexuais durante o pré-natal, ele contribui para o controle da sífilis congênita. Olá, meu nome é Jamile, sou do curso de enfermagem e vou falar um pouco sobre a sífilis, o que ela interfere no período de gestação. A sífilis, ela inclui graves efeitos adversos, desde abortos até os recém-nascidos que ficam vivos. Esses recém-nascidos, eles podem adquirir várias sequelas da doença, né? Que
que poderão se manifestar até os 2 anos de idade. Mais de 70% das crianças infectadas, elas são assintomáticas, sendo de fundamental importância fazer o acompanhamento da gestante desde o início da gestação, no início do terceiro trimestre da gestação e após a admissão do parto ou do aborto, visando identificar e tratar precocemente as infectadas. Ali no slide mostra a foto de um recém-nascido com uma erupção cutânea, né, com várias bolhas espalhadas pelo corpo. Isso é sobre a sífilis congênita, que passa da mãe para o feto. Curiosidade sobre a sífilis. A sífilis, quando ela não for tratada, ela desenvolve 3 fases. A fase primária, a fase secundária e a fase terciária. A fase primária, após o período de incubação, que geralmente de 3 a 4 semanas, forma uma lesão no corpo, na pele, que aparece no local de entrada uma bactéria que se chama cancro. O cancro, ele contém espiroquetas infecciosas, que dura mais ou menos de 3 a 6 semanas, só que ela desaparece sem tratamento. Isso leva uma falsa impressão de cura. O cancro ele pode aparecer em vários lugares do nosso corpo, mas é mais comum em homens aparecer no reto, no pênis e no ânus. Nas mulheres é comum aparecer na vulva, no colo do útero e no reto. Em ambos os sexos pode aparecer também na região da boca, nos lábios e na orofaringe. Cerca de metade das mulheres e 1/3 dos homens, eles não têm ciência do cancro, porque na fase primária ele não aparecem tantos sintomas, né? O cancro no reto e na boca, geralmente em homens, muitas vezes não são nem percebidos. Ali no slide aparece uma imagem de uma úlcera na boca, que é da fase primária, que foi transmitida após o sexo oral. A fase secundária ocorre quando a primária não é tratada. Ocorre 4 a 10 semanas após a infecção primária. Os sintomas tipicamente começam a surgir entre 6 a 12 semanas depois do aparecimento do cancro. Aproximadamente 25% dos pacientes continuam a ter o cancro. Nessa fase aparecem os sintomas, que são febre, mal-estar, perda de apetite, anorexia, náuseas, fadiga, que são bem comuns nessa fase, né? A diferença entre a fase primária e as secundárias são os sintomas. Ali na imagem da fase secundária aparece um indivíduo, um homem, com sífilis secundária grave, lesões no tronco e na região da face, no nariz e ali na boca, né? A gente pode perceber que na fase primária as lesões eram pequenas e na fase secundária já são bem mais profundas. E na última fase, que é a fase terciária ou fase tardia, ocorre entre 25% a 40% dos pacientes não tratados. Sendo assim, eles evoluem para a fase tardia. Os sintomas eles podem aparecer a qualquer momento, geralmente de 1 a 30 anos após a contaminação. O indivíduo ele pode apresentar uma sífilis cardiovascular, neurosífilis ou sífilis terciária benigna. A sífilis cardiovascular ela é responsável por 80% da sífilis terciária. A maioria dos pacientes eles apresenta a ortite, provavelmente devido a uma resposta imune intensa, que provoca uma progressiva dilatação no arco aórtico, causando insuficiência da válvula aórtica e aneurisma da aorta proximal. A neurosífilis, ela ocorre quando a bactéria infecta o sistema nervoso central. Inicialmente, ela infecta o líquido cerebrospinal e as meninges e os vasos. A neurosífilis ela é mais comum antes da criação dos antibióticos. Após a criação da penicilina, a sua índice caiu consideravelmente, né? E na neurosífilis é mais comum em portadores de HIV. A sífilis terciária e benigna, ela ocorre em formações de gomas nos ossos, causando sensibilidade, dor, edema e fraturas. Na imagem da terceira fase, a gente pode perceber que está bem mais grave, né? E ocorreu ali nesse indivíduo, na região da testa, que a gente pode dizer que é uma fratura exposta. E a sífilis pode causar no homem a epididimite, a impotência e o aumento da probabilidade de câncer no pênis. Já nas mulheres, o aparecimento de língua na virilha. Oi, meu nome é Dina, eu sou estudante da enfermagem. Eu vou falar sobre o HIV. O HIV é uma doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus ataca o sistema imunológico, que é responsável por defender o organismo de doenças. O vírus HIV é transmitido por meio de uma relação sexual desprotegida, sem camisinha, com uma pessoa soropositiva. E ele também pode ser transmitido pelo compartilhamento de objetos perfuro, cortante e contaminadas, ou mãe soropositiva sem tratamentos para o filho, durante a gestação, parto ou amamentação. E eu vou falar sobre o tratamento, como que é realizado. O tratamento é realizado por meio da administração de medicamentos ao paciente, em sua maioria os antirretrovirais aliados a outros medicamentos destinados a combater as co-infecções. E a prevenção é que o uso de preservativo, tanto o feminino e o masculino, em todas as relações sexuais. Meu nome é Natália Monteiro de Albuquerque e eu estou no curso de enfermagem. Então, quando uma mulher fica grávida, ela precisa procurar o serviço de saúde para iniciar o pré-natal. E no pré-natal são realizados muitos exames, dentre eles um específico para procurar a presença de ISTs. No caso do HIV, é realizado testes rápidos para detectar a presença do HIV ou testes serológicos anti-HIV. Se o resultado for positivo e a mulher for soropositiva, ela irá iniciar um tratamento com medicamentos antirretroviral, que vai diminuir a carga do HIV e impedir a transmissão vertical. No momento do parto, também é realizada a limpeza das vias aéreas do bebê para evitar que os fluidos da mãe não entrem em seu organismo. Também é recomendado a não amamentação para evitar a transmissão do HIV para o bebê por meio do leite materno.
O bebê que possui HIV, ele pode desenvolver mais facilmente pneumonias, diarreias, infecções no ouvido e na pele, pode aumentar o fígado por conta da esteatose hepática com o passar dos anos, e ele também pode ter um atraso no desenvolvimento neurológico. E tudo isso impulsiona a perca e a dificuldade para ganhar peso e para crescer. Então, sobre o HIV nos aparelhos reprodutores feminino e masculino, segundo George Alac, ele é professor do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, destaca que o HIV gera uma inflamação crônica nos testículos, o que ocorre baixa produção de testosterona e também pode causar alterações no sêmen. Já no aparelho reprodutor feminino, pode alterar a menstruação, ocorrendo grandes intervalos de tempo de um período para outro, e a mulher também pode parar assim, de menstruar, mesmo não estando grávida. E a mulher seropositiva com HIV, ela está mais vulnerável à infecção pelo vírus do papiloma humano, que é o HPV, e a doença inflamatória pélvica. Uma coisa que eu achei muito legal é que no ano de 2012, o Maurício de Souza, ele criou mais 2 personagens pra Turma da Mônica, que tá retratado aqui na imagem do slide, que é o Igor e a Vitória, e eles são personagens soropositivos. E ele criou nesses personagens pra tentar evitar esse preconceito que muita gente tem com pessoas soropositivas. Já na outra imagem, tem a presença ali do bebê na placenta, né, onde tem o líquido amniótico, tem também cordão umbilical, e o vírus do HIV, ele não consegue atravessar a placenta, já os anticorpos conseguem atravessar a placenta, né, pra evitar que ocorra essa transmissão do vírus HIV para o bebê, né, no período ali fetal.